Principais alterações no ITCD Amazonas e o contexto vindouro do ITCD no Brasil. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCD, professor na área de prática jurídica em sucessões. E hoje vamos conversar sobre as recentes alterações que aconteceram na lei do Amazonas e por que isso não tem a ver só com o Amazonas. Por que isso acaba se impondo como algo importante não só para os colegas que atuam no Amazonas, mas para colegas que atuam pelo Brasil inteiro, tá? O primeiro aspecto bem importante é que os colegas que trabalham com PPS sabem que o Amazonas sempre foi tido como um paraíso fiscal para os colegas que trabalham na área. Então, muitos colegas se utilizaram do mecanismo da escolha do domicílio sem entrar no mérito de como isso pode ser feito corretamente. Eu vou pular essa discussão. Muitos colegas acabaram por lançar mão desse recurso e agora você tem uma alteração significativa acontecendo na legislação e a gente pode trazer a pergunta se essa alteração faz com que esse domicílio vantajoso, né, esse paraíso fiscal, ele deixe de ser um paraíso fiscal, deixe de ser vantajoso, ou se ele continua vantajoso. Dentre as alterações que a gente tem lá, uma alteração que é muito significativa é aquela referente à avaliação de cotas sociais, né? Considero eu essa a mais significativa porque tivemos outras alterações, mas a lei do Estado do Amazonas, na minha forma de pensar, ela já dava oportunidade, digamos assim, para uma cobrança mais gravosa do que vinha acontecendo, tá? Mas agora a gente tem uma lei sendo alterada logo após, digamos assim, né, a reforma tributária em um contexto em que os estados perdem o ICMS e vão provavelmente olhar com mais carinho para suas outras espécies tributárias, né, para os seus outros impostos, para ser mais específicos. O IPVA não tem mais para onde crescer e o ITCMD tem bastante para onde crescer, né? Então essa alteração tem tudo para ser, no caso do estado do Amazonas, agora sendo mais específico, uma virada de chave em termos de cobrança. E já temos colegas que tiveram contato com arbitramentos lá, com intervenções de ofício. Então já está acontecendo, tá? Não é algo que é para o futuro, já está acontecendo. A Secretaria da Fazenda do Amazonas já está efetuando intervenções em declarações realizadas junto àquele estado, tá? Não vejo grandes mudanças em relação a imóveis, por exemplo. Para mim, a lei ela não traz uma novidade significativa em relação a imóveis. É realmente uma lei que fica mais clara agora. Ela traz, por exemplo, várias menções sobre fato gerador, por exemplo, que não tinha lá. Então, ótimo, andou para frente. Mas em relação a imóveis eu não vejo novidade. Em relação a cotas sociais, sim, vejo. E isso acaba assustando, porque esse estado que nunca fez reavaliação de cotas sociais, agora, ao que parece, está aquecendo os motores para fazer, não é verdade? E isso tem a ver com colegas que atuam aí pelo Brasil inteiro com o planejamento patrimonial sucessório, utilizando esse domicílio mais vantajoso lá no Amazonas. Tivemos também a adaptação da lei para cobranças com elementos de conexão com o exterior e tivemos também a adaptação da alíquota ao comando constitucional, trazendo essa alíquota para uma progressividade que vai ser de 2%, 3% e 4%. Em relação a essa questão da alíquota, me parece ainda uma cobrança muito tranquila, porque vocês vejam, por exemplo, o estado de Goiás cobra 8% e faz cobranças, faz os arbitramentos. Então, para o pessoal de Goiás, por exemplo, o estado do Amazonas com certeza continua sendo uma boa opção. Porque se, na pior das hipóteses, o estado do Amazonas, nessa virada de chave, conseguir igualar o estado de Goiás na eficiência, digamos assim, né, na eficácia da realização desses arbitramentos, ainda assim a gente vai estar falando de uma alíquota de 8% em um lugar e de 4% em outro. Perdão, tá? Então, esse é o impacto direto
que conecta, digamos assim, os colegas que trabalham com PPS. Mas existe, eu diria, um outro, se não impacto, uma exposição de um cenário que me parece que vai se alastrar pelo Brasil. O Amazonas talvez tenha largado na frente em relação a essa questão de preparar sua legislação para fazer cobranças mais assertivas, né, se a gente puder assim dizer, do ITCMD, mas é um terreno que ainda vai ser trilhado por muitos estados. A própria questão da adaptação da legislação à questão do exterior, por exemplo, né, ou o aumento das alíquotas máximas, por exemplo, o que não necessariamente significa um aumento de recolhimento, certo? Precisamos ter atenção com isso. Uma vez que a imensa maioria das transmissões está na base da pirâmide por uma questão social no nosso Brasil, né? Então, se você traz uma progressividade em um estado que tinha, por exemplo, 4% de alíquota, e aí você passa a ter 2, 4 e 6, a depender do posicionamento dessas faixas, você pode estar reduzindo a arrecadação. Isso é absolutamente possível matematicamente falando. Então, cuidado, tem muita gente falando besteira por aí, dizendo que a progressividade acarretará necessariamente aumento de arrecadação. Não, isso é uma inverdade. Pode acontecer, pode ser planejado para que isso aconteça, mas não necessariamente uma progressividade significa que a gente vai arrecadar mais, tá? Então, um outro aspecto geral é que essa mudança no estado do Amazonas, sem a menor dúvida, ela aponta uma tendência que vai acontecer no país como um todo. De preparar essa lei para que eu consiga cobrar de forma mais efetiva cotas sociais, cobrar de forma mais efetiva fatos geradores que têm um elemento de conexão com o exterior, tá? E a adaptação também das alíquotas, a progressividade para aqueles estados que já não estejam nessa situação. Tá? Então isso sem dúvida, com o passar do tempo, esse ano de 2025, com certeza teremos várias leis publicadas nesse sentido, mas né, como o Brasilzão é grande, com certeza também alguns estados deixarão para depois, vão empurrando para ver quando isso né, um momento mais conveniente, né, em que os responsáveis queiram trazer essa alteração. A lei também traz algumas outras alterações, eu vou citar uma delas que eu acho que também, penso eu ser também uma tendência geral, que é a responsabilidade da junta comercial em relação às transmissões ocorridas. Porque como hoje a gente tem uma mudança do perfil das transmissões acontecendo, essas transmissões elas sempre foram majoritariamente de imóveis, agora com os imóveis indo para dentro de pessoas jurídicas, assim como eu falo no meu livro, em que eu trato exatamente disso, da transmissão de imóveis por meio de pessoas jurídicas, você tem muito mais bens móveis sendo transmitidos, ainda que dentro deles tenhamos bens imóveis, do que anteriormente a gente tinha. Então, esse cuidado, ele passa a ser maior em relação a esse bem móvel, especialmente cotas sociais, que são as campeãs aí, quando a gente fala desse tipo de envolvimento de bem móvel e imóvel, né? Então, nada mais natural do que uma aspas aqui, muitas aspas, tá? Eu vou fazer essa comparação só para fins de entender o funcionamento. Equiparar a junta comercial ao meu registro de imóveis. Quando eu tenho um imóvel e eu vou realizar o registro de um título, o que o registro demanda de mim? Ele pede, óbvio, né? Desde que haja contexto fático para isso, ele vai pedir o ITCMD corretamente pago, não é verdade? Essa equiparação, no sentido prático, que eu estou fazendo com a junta comercial. A junta comercial, quando for um ato gratuito, ela vai passar a fazer essa exigência também. Alguns estados já trouxeram isso, já tem isso na sua legislação, mas certamente essa é uma tendência que vai se aplicar aí para os estados da federação como um todo, ok? Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o joinha aqui no nosso vídeo. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Te convido para me seguir também no Instagram, minha rede principal, jonatas.albino, _ no final, tá? E fica à vontade, se você quiser ver algum tema do seu interesse aqui, você pode digitar aqui também para que a gente possa conversar sobre ele em um próximo vídeo, tá? Um abraço e até a próxima.